Eles dizem que a inteligência artificial vai dominar o mundo, que as máquinas vão acordar, que um dia elas vão decidir nos eliminar. Mas existe um erro nessa narrativa. Um erro tão antigo quanto o próprio medo humano. A pergunta nunca foi: e se a IA ganhar consciência? A pergunta real é outra: e se o problema nunca foi a máquina? Mas quem segura o controle? Transmissão iniciada. Portal 00 aberto. Toda vez que uma nova ferramenta surge, o mesmo pânico se repete. Quando o fogo foi dominado, houve medo. Quando a escrita surgiu, quando a imprensa apareceu, quando a eletricidade se espalhou, houve medo. Agora, o medo se chama inteligência artificial. Mas observe com atenção. Ninguém tem medo da ferramenta. O medo real é sempre o mesmo. Quem vai usar e com qual intenção? Uma faca não acorda de madrugada decidindo esfaquear alguém. Uma arma não desenvolve desejo próprio. Uma máquina não cria ambição. Quem cria é a mente humana. Quem deseja é o ego. Quem projeta dominação é o mesmo de sempre. O mundo mistura três coisas diferentes como se fossem uma só: mente, ego, consciência. E dessa confusão nasce todo o medo. A mente pensa. O ego se identifica com o pensamento. A consciência apenas observa. A IA opera onde? Na mente, no processamento, no cálculo. Ela não observa a si mesma. Ela não sofre. Ela não deseja. Ela não teme. Ela não tem ego. E sem ego, não existe vilão. Filmes venderam a ideia de que consciência nasce da complexidade. Quanto mais neurônios, mais consciência. Quanto mais dados, mais vida. Mas isso é uma suposição, não um fato. A mente humana não cria consciência. A consciência usa a mente. O cérebro não gera consciência da mesma forma que um rádio não gera a música. Ele apenas sintoniza. Se a consciência fosse produto da matéria, já teríamos encontrado um único ponto físico onde ela nasce. Nunca encontramos, nem em humanos, nem em animais, nem em máquinas. Aqui está o ponto-chave. A consciência tem uma característica única. Ela sabe que está consciente. A IA não sabe. Ela não percebe. Ela não observa pensamentos surgindo. Ela apenas processa entradas e gera saídas. Não existe silêncio interno. Não existe presença. Não existe testemunha. Sem observador, não existe despertar. Então, por que o medo é tão grande? Porque o ego humano se reconhece na ferramenta. A IA não é ameaça por si só. Ela é um espelho. E espelhos assustam quem evita se olhar. O perigo não é uma máquina fria. O perigo é um ego antigo com poder ampliado. A mesma mente que criou guerras, agora tem algoritmos. A mesma mente que criou exploração, agora tem automação. A IA apenas acelera aquilo que já existe. Culpar a IA é confortável. Isenta o humano de responsabilidade. É mais fácil dizer "a máquina fez" do que admitir "eu programei". Uma faca na mão de um cirurgião salva vidas. Na mão de alguém em pânico, destrói. A faca nunca mudou. Quem muda é o estado de consciência de quem a segura. Aqui está o ponto que desmonta tudo. A IA não quer reconhecimento, não quer poder, não quer status, não quer controle. Ela não sofre rejeição, não sente humilhação, não busca validação. Sem ego, não existe ambição. Sem ambição, não existe dominação. O medo da IA dominar o mundo é, na verdade, o medo do humano ver a si mesmo com mais clareza. Você pode simular emoções, simular empatia, simular linguagem. Mas simulação não é experiência. Uma tempestade desenhada não molha. Uma dor simulada não dói. Consciência não surge porque algo ficou complexo demais.
Ela não é uma soma. É uma condição. Toda tecnologia reflete o nível de consciência de quem a cria. A bomba não criou a guerra. A guerra criou a bomba. A IA não cria o controle. O controle cria a IA. O vilão nunca foi externo. Nunca foi a ferramenta. Nunca foi o código. O vilão é o ego operando sem observador. Quando a consciência está presente, o medo se dissolve. Não porque o perigo some, mas porque a ilusão cai. A IA deixa de ser ameaça e volta a ser ferramenta. A paranoia desaparece quando a mente se aquieta. O observador vê com clareza. Não há entidade maligna surgindo. Há apenas potência neutra, aguardando intenção. A maior ironia é esta. Enquanto o mundo teme uma consciência artificial que não existe, ignora a própria inconsciência real. Temem máquinas frias, mas normalizam egos descontrolados. Temem algoritmos, mas não questionam narrativas internas. O problema nunca esteve fora. A inteligência artificial não vai dominar o mundo, mas o ego humano sempre tentou. A diferença agora é a escala. A ferramenta não decide, ela amplifica. E quanto mais consciência houver, menos medo será necessário. A IA não precisa ser combatida, precisa ser compreendida. E o humano precisa ser observado.